Olá pessoal, são 8h20 agora, eu não habilitei a câmera ainda, tá? Vocês estão apenas me ouvindo. E por uma série de questões, o pessoal se achegar no canal, tudo, até dar 8h30, eu vou colocar uma música, tá? Como eu já tinha explicado anteriormente, aí logo mais eu vou explicar mais um pouco para vocês, mas por enquanto eu vou deixar apenas uma música tocando, ok? Até daqui a pouco, até 8h30, hein, gente? Pessoal, é só para lembrar que ainda eu não habilitei o vídeo, tá? Não está aparecendo a imagem para vocês, ainda proposital. Apenas para vocês irem se chegando e daqui a pouco eu já inicio a transmissão do vídeo, ok? Por enquanto está tocando apenas a música mesmo. Caso algum de vocês esteja tendo problema na transmissão, eu tô online no Facebook, tá? Então me manda uma mensagem para dizer, ó, não estou conseguindo, o que a gente pode fazer. Esses 10 minutos antecedentes ao início do Evangelho é para a gente minimizar possíveis erros e possíveis problemas na transmissão, ok? Só me mandar uma mensagem.
Olá pessoal, eu estou habilitando a câmera agora para a gente fazer alguns testes, ok? Espero que todo mundo esteja me vendo e que não tenha nenhum tipo de erro na transmissão. Hoje eu liguei direto no fio para não depender do Wi-Fi, porque a gente sabe que o Wi-Fi dá algumas falhas. E eu liguei diretamente no fio para ver se a gente consegue não ter problemas na transmissão. Eu estou online no Facebook, para quem tiver algum problema na transmissão, me mandem uma mensagem, tá? Que eu tô online aqui seguindo se o pessoal está com algum problema na transmissão, ok? E aí já a gente já começa. Bom, gente, 8h30 em ponto, né? 8h29, eu sou acho que muito pontual. E eu quero primeiramente falar algumas coisinhas antes de nós começarmos. Há 15 dias atrás nós começamos, né? Eu comecei com essa ideia que eu recebi através dos espíritos de fazer o evangelho no lar, tá? Online, usar essas ferramentas de tecnologia que nós temos ao nosso favor, né? Montarmos, criarmos uma corrente de pensamento, uma corrente de fé, de força, de oração entre nossas casas, porque a gente sabe que o trânsito caótico de São Paulo unido, algumas pessoas também que moram longe, né? Tem diversas pessoas aí que nos assistem que moram em outra cidade, Birigui, Votuporanga, Araçatuba, então, Bauru. Então a gente tem muita gente longe também que nós podemos nos unir de alguma forma. E essa foi uma das sugestões que os espíritos me passaram para nós fazermos esse evangelho online, né, esse evangelho no lar online, onde as pessoas, cada um na sua casa, logicamente, que quem pudesse se reunir entre os integrantes da família e estar juntos neste momento, né, para que as pessoas tirem um momento para fazer o evangelho no lar e tal, né? E também queria lembrá-los que eu não sou experiente nisso, tá? Então é uma coisa que eu estou aqui aprendendo junto de vocês, é uma coisa que eu estou inaugurando até comigo mesmo, porque eu nunca tive costume de fazer evangelho no lar, tá? Então é uma coisa que eu estou aprendendo aos poucos, inclusive tenho uma pessoa, um amigo mais experiente que eu, que depois do primeiro vídeo ele me mandou um e-mail falando, né, sobre uma série de coisas que eu poderia melhorar, me adaptar, te agradeço o e-mail. E aos poucos a gente vai aprendendo, eu vou aprendendo com vocês vão aprendendo comigo, eu espero que vocês também me ajudem, né? Embaixo do vídeo que vocês estão assistindo tem o campo de comentários, tá? Eu não vou ler os comentários na hora, mas eu vou vê-los depois, tá? Então comente, façam suas críticas, sugestões, deem ideias, que eu estou disposto a sempre melhorar aquilo que eu faço, e é uma coisa que eu estou inaugurando junto de vocês. Então, como eu falei no começo, no primeiro vídeo, o meu evangelho no lar é um pouco diferente dos outros, né? As pessoas estão acostumadas a um molde, criaram um perfil exclusivo de evangelho no lar, onde elas têm uma maneira de
de levar o evangelho para as pessoas. E como eu sou ovelha desgarrada, eu sou um pouco fora fora de todos os padrões, né? Aí também eu quis ser diferente, né? Então eu criei esse modelo onde no início eu sempre vou colocar uma música instrumental tocando para todo mundo sentar, se chegar, né? Se sentir mais em casa no início do evangelho. E também, né, no final, eu sempre escolho uma música religiosa de alguma determinada religião, que fale de Deus, que fale de Jesus, que fale de coragem, que fale alguma coisa que faça nós refletirmos sobre o nosso interno, refletirmos sobre Deus, sobre Jesus, sobre os espíritos que nos acompanham, tá? Esse é um evangelho diferente mesmo, tá? É um evangelho ecumênico, não é espírita, não é umbandista, não é espiritualista só. É um evangelho para todo mundo assistir, para quem quiser, quem tiver vontade de assistir, quem tiver vontade de participar. Logicamente que algumas vezes eu me atenho a certos termos, a certos assuntos que condizem mais com uma determinada religião ou outra, e acabo falando em palavras que não tem muito a ver com uma determinada religião e acabo falhando com outras pessoas. Todas as dúvidas que vocês tiverem sobre os meus vídeos, mandem e-mails, mandem comentários, tá? Que eu sempre que possível posso tirar as dúvidas de vocês e falar um pouquinho sobre isso. E tem o momento da leitura de um livro, né? Que hoje nós vamos ler o livro Negro, né? Psicografia de Robson Pinheiro, através de Pai João de Aruanda, editado pela Casa dos Espíritos Editora, e fazer o Evangelho. Hoje, até aceitando a crítica, a ideia que eu recebi por e-mail, nós vamos começar pelo capítulo 1. Até por uma questão de que eu não sou expert no assunto de Evangelho, volto a repetir isso para vocês, e também a dificuldade que as pessoas têm, porque eu percebi que a versão que eu tenho do Evangelho, que é da FEB, é diferente de algumas pessoas e as páginas não batem, então as pessoas ficam meio perdidas. Então eu gostaria que vocês já procurassem aí na casa de vocês o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, né? Eu não sei que página que está no livro de vocês, tá? Então procurem capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e já abram, tá? Então, antes, né, para nós iniciarmos o nosso Evangelho, já são 20 horas e 35 minutos. Não tem ninguém que reclamou da transmissão. Eu espero que todos estejam me assistindo, né, e que nós possamos fazer uma ótima corrente. Mas para isso, vamos pensar um pouco em Deus, vamos pensar, mentalizar um pouco Jesus, fechar os nossos olhos por alguns momentos. Respirar profundamente, relaxar a nossa mente, nosso corpo, nosso espírito, nossa alma. E pensar um pouco em Deus, pensar um pouco em Jesus, pedir a ajuda, a proteção dos nossos espíritos guardiões e guardiãs, os nossos anjos de guarda, os nossos Exus, independente do nome que utilizamos para definir a esses amigos, esses policiais do astral, que eles se coloquem em torno de nossa casa, em torno do ambiente, de nossa residência, que nós possamos ter um momento tranquilo, um momento de religar a Deus, um momento de ligarmos a nossa mente ao coração, à mente de Jesus, à mente do Cristo planetário. Que os emissários superiores possam se fazer presentes em nossa casa. Sabemos que não estamos sozinhos, mas que estamos juntos desses espíritos. Que eles estão junto conosco, orando, pedindo, rezando aos espíritos mais superiores, as bênçãos, as misericórdias, essas que vêm do coração de Cristo. Evocamos as forças superiores do bem e da luz, a todos os espíritos que nos assistem, que nos são afins,
que nos ajudam, que nos auxiliam, que nós possamos fazer sim uma corrente de fé, uma corrente de amor, uma corrente de caridade neste momento, que nós possamos trazer um pouco de luz para a nossa casa, um pouco de entendimento para a nossa alma, para o nosso coração e para a nossa mente. Que nós estejamos ligados, hoje e sempre, ao nosso Cristo planetário. Que assim seja, graças a Deus. Abrindo ao acaso do livro Negro, psicografado pelo Robson Pinheiro, através do Espírito Pai João de Aruanda, e editado pela Casa dos Espíritos Editora. Na página 133. Você é o programador de seu próprio cérebro, o condutor e diretor de tudo o que ocorre em seu corpo. Como diz um amigo espiritual, o cérebro físico pode ser comparado a um computador feito de nervos e material biológico. Ele obedece fielmente àquilo que você determina e age estritamente segundo as informações com as quais você o alimenta. Se seu pensamento é responsável pela maneira como o cérebro administra seu corpo e pela interpretação dos eventos em seu cotidiano, não seria apropriado que vocês atentassem mais para as qualidades dos seus pensamentos? Nenhum ser das sombras obriga ninguém a fazer aquilo que não quer, ou o que já não existe em germe dentro da pessoa. Eles apenas realçam e dão cor àquilo que já existe. Né? Fazendo um breve comentário sobre essa mensagem, essas duas mensagens, que eu acabei lendo as duas mensagens, nós alimentamos o nosso corpo, nós alimentamos a nossa alma com aquilo que nós pensamos. Isso aqui que a gente acha apenas que é um cérebro que pensa, que reflete e tal, ele gera energias, ele gera, vamos dizer assim, energias astrais em torno do nosso corpo, formas pensamento, para ser mais claro, em torno do nosso corpo, que muitas vezes fica aderido à nossa alma, fica aderido em torno do nosso corpo físico, na qual a gente não vê essas formas de pensamento, mas nós acumulamos por demais essas energias e elas acabam gerando benefício ou malefício, né, do nosso corpo físico. E tudo depende daquilo que a gente alimentar. Né? Então é importante que a gente tenha consciência de que nós precisamos nos ater mais aos nossos pensamentos e pensar coisas melhores. Esse é até um dos motivos que eu estou aqui hoje com vocês, né, coordenando esse trabalho de Evangelho no Lar, até para mim, né, que eu também necessito, né, de alimentar a mente, de alimentar as nossas almas com conteúdo de Evangelho, com conteúdo daquilo que Cristo veio deixar para nós há 2000 anos e que nós temos tanta dificuldade ainda de lidar, né? Então, só para conferir aqui, tá tudo bem. Então, a gente pode começar, né? Então, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou com a versão da FEB, tá? Então, espero que todos vocês possam acompanhar, vai mudar de uma tradução a outra, uma palavra a outra, então eu gostaria que vocês me acompanhassem, tá? Capítulo 1, não vim destruir a lei. As três revelações, Moisés, o Cristo e o Espiritismo, aliança da ciência e da religião. Instrução dos Espíritos, a nova era. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus promulgada no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, que é a lei mosaica, a lei de Deus. Desculpem, gente, a lei de Deus. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, que se modifica com o tempo.
A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima no céu, nem embaixo na terra. Não os adorareis e nem lhes prestarei culto soberano. Segundo, não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Quarto, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não matareis. Sexto, não cometereis adultério. Sétimo, não roubareis. Oitavo, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Nono, não desejareis a mulher do vosso próximo. Décimo, não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés estabeleceu, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual ele tinha de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o senso de uma justiça reta estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este, não matareis, não fareis mal ao próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Abordando um pouco, né, sobre isso que Kardec veio, né, dar uma explicação sobre esse primeiro trecho aqui, né, que está em Mateus, que logicamente ele transpassou uma parte que Jesus disse, né, que ele não veio destruir a lei, mas sim ele veio para cumpri-la. Ele deu uma leve ideia do que Moisés, de qual foi a abordagem de Moisés, né, porque muita gente, a gente vê principalmente os nossos irmãos, amigos evangélicos, se apegarem bastante, né, na questão de Davi, na questão do Velho Testamento, onde se fala muito de Moisés, os 10 mandamentos, tudo. E o que a gente pode tirar de conclusão, de ensinamento dessa época de Moisés? Estima-se, através de estudos, né, do pessoal que faz historiadores, tudo, estima-se que o Velho Testamento foi escrito mais ou menos de 5 a 6 mil anos atrás. Não se tem uma exatidão na época que Moisés escreveu essa parte do Velho Testamento, né, algumas tábuas que foram encontradas e tal. Então não se tem conhecimento preciso da data. Então, se nós voltarmos a 5 mil anos atrás, imagina como que era o povo naquela época, imagina como que era a primitividade do pensamento, a primitividade do amor, da caridade, né? Se a escravidão era coisa simples, comum, né? Até alguns anos atrás também era, mas nós evoluímos bastante, mas imagina 5 mil anos atrás como que eram as coisas. Então Moisés veio numa época bastante complexa da humanidade, onde as pessoas mais primitivas, né, os espíritos mais primitivos estavam encarnados na Terra. Então imagina a dificuldade que ele tinha de botar ordem no pardieiro, né, botar ordem em meio a tanta turbulência, tanta dificuldade. Então ele precisou, né, Deus se manifestou
através dele, através da clarividência dele, porque segundo consta na Bíblia que ele viu, né, uma imagem, Deus falou com ele e ele escreveu, né, os 10 mandamentos. E aí ele trouxe esses 10 mandamentos, que é o básico de tudo. Se a gente for perceber, né, é uma lição básica da vida, né, da vida divina, né, de como nós devemos proceder em benefício próprio e em benefício do outro. Então, ele dá uma ideia, nesses 10 mandamentos, ele dá uma ideia para aquele povo que não tinha a mínima condição de... como é que eu posso explicar? Só um instante, gente, que tem gente que está tendo algum problema. Só um minuto. Antes que nós continuemos, gostaria só que todo mundo pudesse participar. Então, parece que tem alguém que está com algum problema. Tá ótimo. Então, naquela época, havia plena necessidade dele falar com o pessoal ignorante. Não ignorante de estúpido, mas ignorante de falta de conhecimento. Como é que você vai lidar com as pessoas daquela época? Então, você tem que ser duro. Você tem que ser pau, pau, pedra, pedra. Então, olho por olho, dente por dente. Então, na lei mosaica era comum essa lei, né? Olho por olho, dente por dente. Então, lá se roubava, cortava a mão, né? Então, lógico, o mundo evoluiu, hoje em dia não é mais necessário. Existe educação, existe respeito, existe um entendimento. A nossa alma evoluiu e o nosso conhecimento também. Então, não há necessidade de nós termos esse tipo de ato. Então, Moisés utilizou da força, né? Sendo que aqui ele até coloca que é muito importante isso. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Então, eles criavam os homens mais inteligentes da época, mais, vamos dizer assim, que tinham uma evolução espiritual especial para carregar a grande massa para o entendimento espiritual da época. Eles tinham que criar leis e dizer que foram os deuses, ou que foi Deus que ditou aquilo para eles. Porque senão eles não tinham respeito, né? O povo não se respeitava naquela época. Então, deveria existir aquela voz de comando. Como é que você vai dar voz de comando para o povo? Olha, foi Deus que me guiou, foi Deus que mandou eu dizer isso. Então, a gente pode traduzir, mesmo hoje em dia, nós temos o entendimento que nós temos, à nossa disposição, a quantidade de livros, a quantidade de informação, a gente ainda tem problema, né? A gente ainda é primitivo, a gente ainda tem dificuldade de lidar com isso, porque, só um exemplo, no oitavo mandamento, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Quantas vezes a gente não põe o nome dos outros no fogo? Quantas vezes a gente não empurra a culpa para o outro para se livrar da culpa, né? Para se sentir mais tranquilo? E é a lei mosaica, os 10 mandamentos, o básico do básico para o povo primitivo. E mesmo assim a gente continua fazendo as mesmas coisas. Onde nós estamos melhorando? Onde nós estamos buscando melhorar o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, para que nós sejamos mais humanos, né? Então, eu gosto de sempre colocar isso para as pessoas, porque nós precisamos disso, nós precisamos nos melhorar. Não adianta a gente se debruçar em cima de um livro, um livro divino, que são os evangelhos, né? E ficar falando. E nós? O que nós estamos fazendo para colocar isso aqui em prática? Não adianta nada a gente ficar lendo o tempo todo, ficar falando palavras lindas, fazendo palestras maravilhosas, e chegar 5 minutos depois da palestra, a gente faz tudo o contrário daquilo que a gente acabou de falar. Então é importante isso, que nós colocamos nossa mente à disposição para nós mudarmos. E principalmente o nosso coração, como por exemplo, no 5º mandamento, não matareis. Ele fala não matareis, ele não fala não tirais a vida do outro apenas.
Ele fala, não matareis. Não matareis o coração de alguém, né? Porque muitas vezes você pode matar as pessoas aos poucos através de palavras. Você pode chegar a um ponto de ser tão duro com alguém que você vai matando a pessoa aos poucos. Ela vai criando uma baixa autoestima tão grande durante anos, que ela vai se anulando. E muitas vezes eu me coloco também nisso, nós nos colocamos, né, à disposição desse conhecimento, porque muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas e não nos damos conta. Então, eu estou matando a pessoa aos poucos. Estou matando em palavras, estou matando em atitude, né? Estou matando em ser folgado, porque eu estou jogando na responsabilidade do outro aquilo que faz parte da minha responsabilidade. Eu estou matando a pessoa, né? Porque a gente fala assim, isso acontece muito no trabalho, todo mundo reclama do seu trabalho, né? De uma forma ou de outra. Mas a gente lidar o tempo todo com pessoas no nosso trabalho espiritual, no nosso trabalho profissional, no nosso trabalho do dia a dia, no nosso trabalho de casa, tudo. Né? A gente coloca sempre, a gente empurra para os outros para fazer aquilo. A gente vai fazer aquilo que interessa a gente. O que nós vamos obter vantagem. O outro que se vira para fazer, vamos dizer assim, limpar a sujeira, a coisa básica, né? Deixa que a outra pessoa faz. Né? Eu quero fazer a melhor parte, que é tal coisa. Então, no trabalho profissional também, todo quanto é tipo de trabalho, então, nós vamos matando essa pessoa aos poucos. Porque nós mostramos com a nossa atitude que aquela pessoa serve para tal coisa apenas. E vai matando a autoestima dela, vai matando o amor próprio que ela tem. Logicamente que existem pessoas e pessoas, mas a gente pode traduzir a lei, né, os 10 mandamentos de diversas formas. Né? Então nós precisamos rever mesmo esses conceitos que nós temos e principalmente saber que muitas pessoas hoje, por exemplo, que ainda acompanham o Velho Testamento, eu faço uma pergunta, então se nós vamos ipsis litteris o Velho Testamento, então nós devemos voltar a fazer sacrifício de animais, sacrifício com sangue e oferecer a Deus nos nossos altares, porque lá diz, né, no Velho Testamento diz que nós devemos fazer isso para agradar a Deus. Né? Então, qual é a nossa visão sobre isso? O que nós pensamos sobre isso? Hoje não há necessidade, hoje nós temos entendimento. Hoje nós deixamos de ser meros espíritos primitivos, né? Primatas, quase macacos com inteligência, e temos um entendimento, não precisamos mais disso para nos ligar a Deus, para nos aproximarmos a Jesus, que hoje é o nosso modelo principal, né? Então, é importante que a gente reflita sobre isso, é importante que nós, no nosso dia a dia, vamos refletir sobre os 10 mandamentos, é o conceito básico da vida espiritual. É o conceito básico que nós mesmos não temos condição ainda de praticar 100% dele. Olha, faz 5.000 anos que esse troço foi escrito, gente. E o que nós estamos fazendo dele para nossa melhora? Tá? Gente, entendam o meu palavreado, que muitas vezes eu falo umas besteiras mesmo. Tá? Eu gosto de falar uma coisa bem diferente daquilo que o pessoal fala. Eu não uso palavra rebuscada, eu uso palavras do dia a dia mesmo para falar de Deus, para falar de Jesus. Tá? Então, essa coisa de ficar cheio de florescendo as coisas, de falar, gente, isso não vai acontecer comigo, tá? Eu só não falo palavrão, tá? Porque é muita falta de respeito com Deus e com Jesus no momento desse a gente falar palavrão, mas eu falo mesmo no dia a dia, do mesmo jeito que eu falo com os meus amigos, no dia a dia eu falo com Deus, com Jesus, tá? Então, se vocês acharem estranho, continuem achando, porque eu vou continuar falando do mesmo jeito, tá? Então, continuando a nossa leitura. Agora o Cristo, né? O item 3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la. Dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nessa lei
o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando: aí estão toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desdobramentos e consequências. Realmente, de que serviria haver estabelecido aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo, sendo todos os homens filhos de Deus, todos sem distinção são objeto da mesma solicitude. E aí, o item 4. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Veio ensinar-lhes o caminho que conduz a este reino, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de se pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas, era necessário novas ideias, novos conhecimentos, lhes trouxessem a chave, e essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Então, nós vemos o quê? Que o Cristo não veio destruir a lei, né? Cristo veio nada mais do que desenvolvê-la, porque depois de 3.000 anos, contando com a ideia de que o Velho Testamento foi escrito por Moisés há 5.000 anos atrás, Cristo veio há 2.000 anos atrás. Desculpa, gente, mas minha boca fica seca e eu preciso tomar água de vez em quando. E aí, 3.000 anos depois, Cristo vem, né, com a mente do ser humano já desenvolvida, melhor, o intelecto já mais aprimorado. Ele vem não para destruir a lei mosaica, mas para aprimorá-la, para desenvolvê-la de forma melhor. Ensinamentos básicos, e reduz todo o conceito dos 10 mandamentos para apenas um, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o vosso próximo como a ti mesmo, que reduz, que pega toda aquela parafernália dos 10 mandamentos e se resume a uma única frase, que contém, né, a básica divina de tudo, né? A base divina de tudo. A gente acaba se resumindo por isso, porque a pessoa que conseguir fazer isso, né, é um ser elevadíssimo. A pessoa que conseguir essa máxima, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, está fazendo o ápice da evolução espiritual, né? Chega sim à perfeição relativa. Então, nós temos sim grandes dificuldades de lidar com isso. E Jesus veio neste momento, há 2.000 anos atrás, para desenvolver em forma de parábolas, em forma de assuntos para o povo, né, trazer essa informação, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, de maneira mais clara,
com exemplos, né? Em diversas parábolas, né? A parábola do semeador, a parábola o sermão no Monte das Oliveiras, e assim por diante. Eu sou ruim em algumas coisas, gente, então alguns assuntos assim eu me perco, tá? Então eu tô aqui, que nem eu falei para vocês, eu tô aqui para aprender junto com vocês. Então, nesses momentos, nessas formas de parábola, ele vem citar uma série de assuntos, uma série de ensinamentos superiores, né, de maneira simples, no dia a dia. Ele vem simplesmente mostrar, né, porque Jesus não só falou, ele exemplificou, tá? É importante a gente falar sobre isso, porque ele não, Jesus em momento algum apenas veio, é desse jeito, tá, gente? Vocês se viram. Não, ele exemplificou, tá? Então ele veio mostrar no dia a dia dele como que eram as coisas, como é que se fazia aquilo que ele estava falando, né? E foi ensinando o povo, foi carregando a multidão e mostrando como nós deveríamos proceder. E uma das máximas dele que eu gosto muito, que eu falo, acho que todos os meus estudos eu falo isso, os espíritos o tempo todo repetem isso, a todo momento, é que ele citou o seguinte: podeis fazer tudo o que fiz e muito mais, pois vós sois deuses. Então ele deixou sob nossa responsabilidade tudo aquilo que ele fez. Então assim, eu estou muito longe disso, eu estou muito longe dele e tal. E lógico, estamos longe, estamos sim, né, da evolução moral e intelectual que Jesus tem, né? O Cristo planetário está num nível bastante superior, que é um dos espíritos com a perfeição relativa que está no nosso sistema solar e que nos acompanha, que nos assiste o tempo todo, né? Está muito longe de nós nos igualarmos a ele, mas foi ele que disse isso. Não foi qualquer Zé Mané aí no dia a dia que foi lá, escreveu isso o povo que se vira com essa coisa. Não, foi ele mesmo. Então ele imputou sobre nós, sobre nossa mente, lembra da nossa mensagem no início? Que nossa mente, ela produz alguma coisa. Então, por que não acreditar nisso? Por que não acreditar mais em nós mesmos? Por que não colocarmos em prática a lei básica, a lei mosaica, os 10 mandamentos? Pelo menos um por dia. Vamos tentar ler os 10 mandamentos de uma forma diferente. Vamos tentar colocar em prática. Se a gente não conseguir colocar pelo menos uma vez por dia, uma lei, um mandamento por dia, pelo menos um por semana, um por mês, né? Vamos tentar se melhorar aos poucos, né? Interpretar as coisas de uma maneira mais abrangente. Hoje nós temos inteligência para isso. Então, vamos expandir a nossa mente, vamos tentar realmente trazer esse Jesus dentro de nós, trazer esse Deus, né? Que Jesus disse no Evangelho, que está dentro de nós, e tentar fazer o nosso melhor, né? Porque Jesus veio desenvolver isso para a gente. Como nós vamos fazer isso? Fazendo o que ele fez, né? Então, nos aprimorando, nos melhorando. Porque eu falei, como eu falei no início, não adianta de nada a gente falar, decorar, ler tudo isso que está escrito aqui e não fazer absolutamente nada. Vai ficar lindo, perfeito, maravilhoso. Vocês vão achar que eu sou lindo, perfeito, maravilhoso, falando tudo isso para vocês, mas lá fora eu não sou nada disso que eu estou falando. Então, por isso que eu estou aqui fazendo isso com vocês, né? Que nós precisamos mesmo colocar à disposição o nosso coração, a nossa alma, as pessoas que precisam de carinho, de afeto, como é que fala? Eu também tenho gente que me controla o horário, tá? Eu acho que eu já extrapolei o horário. De colocar mesmo o nosso coração à disposição de outras pessoas. Sempre nosso ombro, nosso carinho, diversas formas nós podemos fazer, tá? Então, fica aqui um pouco, né, destruir a lei. Na próxima semana nós vamos falar sobre o Espiritismo, né, que é o item 5, né, e continuar de onde a gente parou. Eu peço desculpas a vocês pela semana passada
né, deu um problema na minha internet, eu não tive a oportunidade de transmitir para vocês, né. Os horários são sempre os mesmos, sempre semanal, segunda-feira, 8h30 da noite, às 8h20 eu começo a transmissão colocando uma música para vocês, uma música instrumental, tá? Fazemos a leitura, fazemos uma evocação, fazemos o evangelho e ao final sempre eu gosto de colocar uma música. Como eu sou bastante eclético, tá? Vai ser uma música religiosa, cada hora de uma religião. Eu sou bastante eclético. Semana passada eu coloquei uma música evangélica para vocês, do Zaqueu, né? E fiz um oferecimento a uma pessoa especial, a 3 pessoas especiais. Hoje eu vou colocar um ponto de Umbanda, tá? Uma música, um ponto do Caboclo Tupinambá, que é um dos espíritos que me assiste. Gente, vocês vão ouvir eu falar algumas coisas estranhas, né? Se tiver evangélicos assistindo, católicos, independente da religião de vocês, muitas vezes vocês vão ouvir eu falar algumas coisas estranhas, mas são os amigos espirituais, anjos de Deus na igreja católica, né? Na igreja evangélica, o Espírito Santo fazendo a obra na minha vida. Então, cada um tem uma forma de falar, cada um tem uma forma de pensar. E eu tenho, né, o espiritualismo como um berço meu, né? Os espíritos que estão sempre me auxiliando, me ajudando, né? Ajudando as pessoas também. Então, muitas vezes vocês vão ouvir eu falar algumas coisas doidas. Então, hoje, esse ponto de Umbanda eu que gostaria de oferecer a 2 grandes amigos, né? Que um deles é o Rodrigo, não sei se ele está acompanhando, o Rodrigo Rapp, que é um irmãozão mesmo, um irmão que eu ganhei nessa vida, né? Que gosta também disso, apesar de ser um pouco, vamos dizer assim, é uma pessoa um pouco difícil, como eu também, né, para algumas coisas, está afastado lá dos nossos trabalhos, mas espero vê-lo em breve novamente. Então ofereço esse ponto para ele e também para o meu amigo Pedro, que eu espero que ele, Pedro Albonetti, eu espero que ele esteja assistindo. Se não tiver, né, que vai um grande beijo, um grande abraço a vocês dois, né, e ofereço também essa música a você, porque eu sei que você também é do balacobaco, gosta de um tambor, gosta de um ponto de caboclo, né? Que desses amigos maravilhosos aí que se manifestam na roupagem de caboclo, né? Caboclo frecheiro, caboclo de mata, caboclo pena branca, tupinambá, né? E dentre outros aí que estão sempre ajudando a gente nas nossas dificuldades. Então, quero agradecer imensamente e, né, fazer uma oração finalizando o nosso evangelho, tá? Fazer um agradecimento a Deus, um agradecimento a Jesus por esse momento, por essa ajuda, por esses espíritos que nos auxiliam, pela intuição, pela fala, por estarmos com a nossa mente ligada a Deus, a Jesus, pela nossa saúde, por nós encerrarmos mais um dia de luta, de desafios, em nosso trabalho, em nossa casa, em nossa família, com nossa saúde. Sabemos que Deus a tudo vê, a tudo acompanha, a tudo assiste e nunca nos quer ver sofrendo, nos quer ver alegre, feliz e que todo aquele sofrimento, toda aquela dor que nós estamos passando é apenas um aprendizado, uma lição, um momento de reflexão para o nosso espírito, para que nós possamos nos aprimorar. Evocamos neste momento os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiões, os nossos caboclos, os nossos pais velhos, os nossos baianos, o Espírito Santo. Evocamos também os anjos de Deus, os santos, Santo Expedito, enfim, ao nome que queiramos dar. Evocamos todos esses amigos, esses espíritos que estamos dando as mãos neste momento, para que abençoe o nosso lar, para que abençoe a nossa casa, que abençoe o chão de onde pisamos dentro de nossa casa, que abençoe as portas, as janelas, as paredes, que abençoe o teto, que ilumine, que traga muita luz a todos os cômodos de nossa casa. Que
a nossa casa esteja iluminada com esse amor, com esse carinho desses espíritos superiores, que neste momento possamos fazer uma grande corrente, cada um de vocês, na frente do computador, através da internet. Fechem os vossos olhos e sinta essa energia, sinta essa corrente se formando em todo o estado de São Paulo, em todo o nosso país, em todo o nosso mundo, onde quer que cada um de vocês esteja agora neste momento. E que nessa corrente formada por esse condutor da inteligência, o condutor da espiritualidade, que é o nosso pensamento, que através desse condutor possa cada casa iluminar a todo o vosso lar. Que essa iluminação não se limite apenas nas vossas paredes, em torno da vossa casa, mas que essa luz transcenda as vossas paredes e chega no vizinho da esquerda, no da direita, no de cima, no de baixo, se vocês morarem em prédio. Que se expanda essa luz, acabando com os miasmas, as energias negativas, ciúmes, inveja, todas aquelas energias deletérias, aquelas energias ruins que se concentram dentro da nossa casa, que elas possam ser desfeitas com a luz divina, com a luz de Deus. E que Jesus, com a sua imensa misericórdia, com a sua imensa iluminação espiritual, possa elevar suas mãos adivosas, suas mãos misericordiosas, e possa emanar muita energia boa a todas as nossas casas, nos dando consciência do nosso trabalho, nos dando paz, tranquilidade e, acima de tudo, muita saúde, para que nós possamos continuar firmes e fortes na condução dos nossos rebanhos, na condução das nossas famílias, na condução de todos aqueles que precisam. E que, onde houver trevas, onde houver desespero, ódio, rancor, mágoa, que se desfaça e que haja alegria, felicidade, fraternidade, bondade e muita misericórdia. Que o amor se faça presente em todos os nossos ambientes, em torno de nossa casa e ao redor dela. E que essa energia de amor se expanda a todo o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu queria agradecer imensamente a vocês por estarmos aqui hoje, né? Semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, teremos um novo evangelho, continuando nossos estudos. E, como eu disse antes, agradeço imensamente vocês e, né, coloco a música para que eu dedico ao Pedro, ao Bonetti, meu grande amigo, e ao Rodrigo Rapp, meu também grande amigo. Vocês podem estranhar um pouco a música, mas eu também adoro essa música. Estava na beira do rio sem poder atravessar. Chamei pelo caboclo, caboclo Tupinambá. Estava na beira do rio sem poder atravessar. Chamei pelo caboclo, caboclo Tupinambá. Tupinambá, chamei. Chamei pra me chamar, Tupinambá, chamei. Chamei pra me chamar, estava na beira do rio, sem poder atravessar. Chamei pelo caboclo, caboclo Tupinambá. Estava na beira do rio, sem poder atravessar. Chamei pelo caboclo, caboclo Tupinambá. Chamei. Chamei pra me chamar, Tupinambá, chamei. Chamei pra me chamar, E é isso, gente. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentários, críticas, sugestões, à vontade, logo aqui embaixo, depois que o vídeo ficar postado no meu canal. Podem xingar, podem gritar, podem berrar, podem falar à vontade,
Eu aceito críticas e estou aqui sempre para melhorar. Espero vocês semana que vem. Um grande beijo no coração de vocês, nos seus familiares e até semana que vem. Fiquem